dia, gente. Bom, acredito que aqui a maioria, se não todo mundo, me conhece já, mas eu sou Tiana Magliari, eu sou professora de Química. Esses aulões de Química são aulões que, desde o ano passado, eu já trabalho aqui no Zoom. São aulões totalmente gratuitos, são aulões voltados para os alunos de pré-vestibular social ou alunos que não têm condições, né, de poder pagar ali por uma aula particular, poder pagar por um curso. Então, são aulas que eu vou devagar. Aqui, a ideia é, de fato, consolidar o conteúdo de Química. A ideia aqui não é sair atropelando passos e dar um salto na matéria, é aos poucos e sempre. Essa aula, ela fica gravada, fiquem tranquilos que o único rostinho que aparece aqui é o meu, porque essa aula depois é liberada no YouTube para vocês, para quem não pode assistir ao vivo e tudo mais. Mas eu sempre recomendo que assistam ao vivo, porque às vezes tem dúvidas que são muito pontuais, dúvidas que surgem ali, na hora. Depois, a gente parece que a nossa cabeça esquece a dúvida, ela perde esse compasso da dúvida. E aí, o ao vivo traz essa questão para a gente tirar a dúvida e já sair daqui sem questões nenhuma ainda a resolver. A aula de hoje é meio que uma continuação do ano passado. Lá no canal do YouTube tem Química Orgânica do zero, tipo carbono tetravalente, classificação de cadeia, classificação de carbono, desde o iniciozinho. E aí, na Química Orgânica lá, eu parei na aula de isomeria geométrica. Então, eu quero fechar isomeria. E aí, por isso, a aula de hoje vai ser isomeria ótica. E não só por isso, porque é um tema que estão me pedindo muito, principalmente os alunos que vão fazer a prova da UERJ agora em março, no dia 20 de março. Mas todas as nossas próximas aulas vão ser sempre decididas juntos ali no Instagram. Eu vou trazer enquete, vou entender melhor as dúvidas de vocês para a gente ir definindo juntos os próximos temas, tá bem? Para a gente trabalhar isso da melhor forma possível. Todas as nossas aulas vão ter materiais que eu vou liberar para vocês, e o nosso canal de comunicação para liberar esses materiais vai ser o grupo no Telegram. Por quê? Porque vai ser lá no Telegram que eu vou liberar o link desse aulão, vai ser lá que eu vou liberar o link quando eu subir a aula para o YouTube, vai ser lá que eu vou liberar o PDF das nossas aulas e também qualquer material extra. Por quê? A aula aqui no Zoom, eu percebendo, por exemplo, hoje a aula é de isomeria ótica, mas eu percebendo que vocês precisam de algum outro material, de alguma outra revisão, vai ser lá no Zoom que eu vou liberar esse material para vocês, tá bem? Então, lá no Zoom não, desculpa, lá no grupo do Telegram. E aí, deixa só eu falar agora com o pessoal aqui do Instagram. Gente, olha só, eu entrei aqui ao vivo rapidinho, mas é basicamente para explicar que a nossa aula no Zoom já está acontecendo e o link está lá no grupo do Telegram. Tem aqui nos stories, tem no link da bio. Reforçando, é um aulão totalmente gratuito, voltado para a galera do pré-social, voltado para a galera que está aí nesse corre. Então, vem com a gente que a aula hoje é de isomeria ótica, tá bom? Vamos embora. Ó, esse material eu vou passar para vocês depois lá no Telegram, tá? Em PDF sempre, porque aí eu sei que abre no celular, abre no computador, abre em todos os dispositivos. Para a gente começar a isomeria ótica, eu quero contextualizar um pouco o tema com vocês. Como é que funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, a fórmula da anfetamina, tá? Que é um estimulante que exerce ali sobre o sistema nervoso central. E a gente tem 2 fabricantes que vendem esse medicamento.
com nomes diferentes. Dentro dessas possibilidades, o que acontece? Um fabricante recomenda uma dose diária de 5 miligramas e o outro fabricante recomenda uma dose diária de 10 miligramas. Só que eles têm a mesma fórmula. Eu estou aqui falando, teoricamente, do mesmo composto. E aí, por que eles apresentam a mesma fórmula plana e apresentam uma dosagem diferente? Existe alguma coisa, né, para trazer isso aí. E a explicação está na nossa isomeria ótica. Como assim? Se vocês repararem, a gente vai aprofundar esse conteúdo de isomeria ótica hoje, mas se vocês repararem, o que acontece? Aqui na anfetamina, a gente tem o que conhecemos como carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, tá? Que é esse cara aqui. Ele tem ligantes diferentes. E o que é o nosso carbono quiral? O que é o nosso carbono assimétrico? Pode trabalhar essas duas formas, né, de vocabulário, carbono quiral e carbono assimétrico, porque pode aparecer assim na nossa prova. Pode aparecer das duas maneiras. E nesse processo, o que a gente entende, né, de carbono quiral? É o carbono que faz 4 ligações simples, sendo que os ligantes obrigatoriamente precisam ser diferentes. Isso é o que a gente vai entender como carbono quiral. Sabe outra forma, uma forma mais chique, inclusive, da gente falar de carbono quiral? É um carbono com hibridação sp3, que apresenta 4 ligantes diferentes. E aí, vale até qualquer coisa depois retomar e dar uma revisão lá no início, na introdução à química orgânica, sobre hibridação. É legal a gente saber identificar quando vem numa questão falando o carbono sp2, o carbono sp, o carbono sp3. Isso vale tanto para o Enem, que já caiu isso no Enem, que, se não me engano, foi o grafeno, e isso também já apareceu na UERJ na nossa vida. Então, já apareceu nesses 2 vestibulares e vale uma atenção, vale aquela olhada com carinho nesse conteúdo. Vamos entender, então, que a isomeria ótica está ali dentro de isomeria espacial, porque dentro de isomeria espacial eu estou dividindo entre a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Então, a isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial. E como que ela é caracterizada? O que acontece? Quando eu tenho uma molécula que apresenta esse carbono quiral, ela tem uma característica que é o desvio da luz polarizada. A gente vai ver isso aqui mais para frente também. Só que o que eu quero pontuar aqui para a gente, dentro de isomeria ótica, tem muita parte, né, teórica a respeito dessa luz polarizada e tudo mais. O que eu friso para o vestibulando? Trabalha como isso aparece nas provas. Tá? E o que eu quero muito, o que é muito importante a gente sair dessa aula aqui hoje? Identificando que, para ter isomeria ótica, eu tenho que ter carbono quiral. E aí, para isso, a gente precisa saber identificar o carbono quiral, saber quem ele é, tomar esse conteúdo aí como posse para a gente. Tá? Mas, na definição geral, a isomeria ótica é a matéria ali da química orgânica que estuda o comportamento dessas substâncias que apresentam carbono quiral e, por conta disso, desviam a luz polarizada ali quando expostas, né, a esse feixe de luz polarizada.
para a gente entender um pouco mais e trazer aqui para a gente. Eu sei que eu quero todo mundo aí com a mãozinha, cada um com a sua aí, e acompanhando essa minha breve viagem. Vamos lá. A isomeria ótica, ela é igualzinha à nossa mão real, tá? Como é que funciona? As moléculas são imagens especulares. Se você juntar aqui sua mão esquerda com a sua mão direita, uma é a imagem especular da outra, certo? Mas, porém, entretanto, todavia, olha aqui que importante, não são sobreponíveis. Então, beleza, uma é especular da outra. Agora coloca uma sobre a outra. Não é sobreponível. O dedinho mindinho aqui, ó, bate com o dedão da outra. Nenhum dedo bate. Vocês conseguem perceber isso? Se quiser, pode acionar o microfone ou então falar no bate-papo. Conseguem entender isso que eu estou falando? O que é uma imagem especular, mas não sobreponível? Eu quero vocês no Enem fazendo isso aqui, ó, com a mãozinha. Conseguiram entender esse conceito? Pode falar comigo aí no bate-papo, ou então, se quiser acionar o microfone, pode também. Caroline já disse que sim, perfeito. É isso. Lorenzo também. Gente, qualquer dúvida, pode falar no bate-papo. Se eu estou falando muito rápido, pode falar comigo, que aí a gente vai mais devagar. Agora vamos entender isso na molécula em si. Primeiro, alguns vocabulários que eu quero trabalhar aqui com vocês, porque isso pode aparecer nas provas. A gente já falou sobre carbono assimétrico, carbono quiral. Eu posso também chamar de centro quiral ou centro estereomérico. Eita, que até eu me embolo aqui no negócio. Estereoisomérico, que é quando eu também tenho ali o meu carbono quiral. Tudo é a mesma coisa. Vamos lá? Carbono. E os meus ligantes, todos diferentes, obrigatoriamente. O R1 tem que ser diferente do R2, que tem que ser diferente do R3, que tem que ser diferente do R4. Ninguém ali pode ser igual. Todos precisam ser diferentes, tá? E aí, dentro da molécula, vamos analisar isso. Como que fica essa situação olhando para uma molécula orgânica. O que eu tenho ali é o seguinte. Primeiro, eu já chego afirmando para vocês, esse cara aqui é o ácido lático. Eu já chego afirmando aqui que esse cara tem carbono quiral. Eu vou numerar esses carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Vocês conseguem olhar para essa fórmula, essa molécula, e falar para mim quem é o carbono quiral? Quem é o carbono assimétrico? Diz aí para mim se ele é o 1, o 2 ou o 3. Não precisa ter pressa, pode olhar com calma. Fala aí comigo no bate-papo. O 2. Maria Fernanda também achou o 2. Todo mundo consegue ver, então, que dentro dessa minha molécula, o carbono 2 é um carbono assimétrico? Alguém tem dúvida sobre isso? Eu vou pegar esse cara agora e vou trazer ele para cá. Repare que ele está ligado a um grupo metila aqui. Está ligado a uma hidroxila. Aqui, ó, presta atenção na fórmula bastão, hein? Aqui tem um hidrogênio que não aparece, porque os hidrogênios não aparecem na fórmula bastão. E aí eu tenho esse grupamento aqui do ácido carboxílico. Aqui está o nosso carbono quiral. Ó,
4 ligantes diferentes, que é a definição que a gente precisa ter disso aí. E aí, o que que eu quero? O que que eu preciso de vocês? Gente, não precisa ter vergonha, não precisa ter querer ser mais rápido, nem nada. A questão é, quando aparecer uma fórmula bastão para vocês e vocês tiverem dificuldade de abrir de analisar ali, né, o carbono quiral, abre, coloca nesse formato aqui, ó. Coloca nesse formato. Porque fica muito mais fácil da gente conseguir identificar. Isola o carbono que você quer analisar e joga ele lá para você analisar se de fato ele é um carbono quiral. Tá bem? Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de analisar a bastão. E é exatamente por isso também que ela aparece com força nos vestibulares. Aqui, ó, eu trouxe a união da gente trabalhar, identificar carbono quiral, identificar isso na molécula e a questão do um é espelho do outro, mas eles não são sobreponíveis. Para comprovar tudo que a gente veio falando ali do início. Está aqui o carbono quiral. Repare que aqui, esses dois, são espelho. Vocês conseguem ver isso? Se você olhar uma molécula de frente para outra, ó, eu até circulei com as mesmas cores. O hidrogênio azul está junto com o hidrogênio azul. A hidroxila vermelhinha está com a hidroxila vermelhinha. O grupamento metila está com o grupamento metila. Eles são espelhos. Agora, vai lá naquela nossa viagem, porque é isomeria espacial, né, gente? Então, você tem que pensar isso aí no espaço real. Coloca uma molécula sobre a outra. Coloca essa sobre essa. Pensa isso aí, internaliza isso aí dentro de você. Vou passar aqui o slide. Ó, colocando uma sobre a outra, elas não são sobreponíveis, que é o que a gente falou da nossa mão. Imagens especulares não sobreponíveis. É essa característica que o carbono quiral traz para a molécula. Conseguiram acompanhar aí esse processo? Identifica o carbono quiral, analisa que um é espelho do outro e não são sobreponíveis. Acompanhou esse passo? Esses passos? Até aqui tudo tranquilo? Sim, perfeito. Vamos seguir, então. Aqui, ó, outro exemplo em que eu tenho o carbono quiral, imagem especular, só que quando eu coloco um sobre o outro, a coisa não casa. Eles não são sobreponíveis, tá bem? Agora vamos falar de uns termos técnicos, uns vocabulários que podem aparecer na nossa vida. Eu vou até grifar eles aqui já, essas palavras, ó, distrógero, levógero, enantiômero e mistura racêmica. São nomes que podem aparecer quando eu estou trabalhando ali compostos que apresentam isomeria ótica. O que é? Lembra que o composto com isomeria ótica desvia a luz polarizada. Ele pode desviar para a direita, ele pode desviar para a esquerda. O que vai classificar para mim quando o cara desvia para a direita? Eu vou falar que aquele isômero ali é destrógero, tá?
é uma substância destrógera, porque ele desviou para a direita. E quando ele desvia para a esquerda, eu vou até usar outra cor, levógera. Tiana, que nome esquisito é esse? Sabe como que eu decorei isso quando eu vi lá no meu ensino médio? D com D. Destrógero, levógero. Aí eu falei, direita, destrógero, então o outro é levógero à esquerda. Foi assim que eu peguei esse negócio, porque ninguém merece essas palavras, destrógero e levógero, que vem uma coisa lá do latim, entendeu? Uma coisa do latim. Que eu fico assim, Senhor, por quê? Não podia meter direita e esquerda pra gente? Mas não, quer falar de estrógeno e levógeno comigo. Então, eu decorei isso dessa forma. Direita de estrógeno. O outro, que vai ser para a esquerda, vai ser levógeno. É o outro nome. E quando eu tenho, né, uma substância que se comporta dessa forma, que desvia para a direita, que desvia para a esquerda, eu vou dizer o seguinte: essa substância ela pode ser chamada de enantiômero. O que é enantiômero? Eles apresentam uma estrutura que é isso que a gente vem falando aqui. São estruturas especulares, elas são espelhos, mas não são sobreponíveis. Isso é o que caracteriza um enantiômero, um par de enantiômero. Imagem especular não sobreponível. Tá bem? E outra palavrinha que eu grifei aqui embaixo, que eu não quero deixar passar batida, que é mistura racêmica. O que acontece? Eu tenho também, né, compostos que a luz pode não ser desviada. E aí eu vou falar que a atividade óptica é inativa, porque não desviou nem para a direita nem para a esquerda. E quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho 50-50. O que é 50-50? Vem comigo. Eu tenho partes iguais da mistura destrógera e da parte levógera. Ou seja, um está desviando para a direita, outro está desviando para a esquerda, mas eles estão em partes iguais. Então, eles seguem, eles não desviam. Isso faz sentido? Isso que eu falei aqui? Metade desvia para a direita, metade desvia para a esquerda. Então, na verdade, eles vão em frente. É como se um anulasse o outro. E aí, o nome dessa mistura é racêmica. Tudo bem? Eu tenho partes iguais do destrógeno e do levógeno. Prof, tem como acontecer os três ao mesmo tempo? Como assim os três? Desviar para a direita, para a esquerda e reto? Não, não. Ou você vai ter mais do destrógeno desviando para a direita, ou do levógeno desviando para a esquerda. A mistura racêmica ela vem com 50%. Um anula o outro. Entendeu? Perfeito. Aqui, mais uma vez, porque essa imagem aqui eu quero ela muito consolidada na cabeça de vocês. Isomeria ótica. Como agora entra no lance que eu falei com vocês, que é, beleza, Tiana, e como que isso aparece para mim no vestibular? Como saber se o composto tem isomeria ótica? Primeiro, que eu não tenho na minha prova uma luz polarizada para ver se está desviando para a direita ou para a esquerda, que eu não tenho a molécula ali para mim. Eu tenho a molécula chapada no papel na prova, tá lá, plana. Como você vai identificar isso? Carbono assimétrico. É desse jeito que você vai chegar para mim e falar assim, essa molécula, com toda a certeza, apresenta, possui isomeria ótica. E eu vou falar por quê? Porque ela tem pelo menos um carbono assimétrico. Pronto, essa é a justificativa. Por isso que a gente não pode perder
o que é a definição de um carbono assimétrico e, principalmente, como identificar um carbono assimétrico. Tudo bem? Quem aqui já teve aula comigo? Quem aqui me conhece? E quem aqui me acompanha no Instagram sabe que eu sou a pessoa que defende resolução de exercício. Então, só para vocês entenderem, todas as nossas aulas sempre vão ser acompanhadas de teoria, claro, porque exercício sem a teoria, se você não souber a teoria, ele não vai te agregar, mas teoria sem exercício também não te agrega. Então, isso aqui já fica uma dica de estudo. Trabalhou teoria, trabalhe exercício, porque é através do exercício, através dos exemplos, que vocês vão consolidar se o que vocês viram na teoria funciona na prática. Tudo bem? Então, agora, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui um composto. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é analisa para mim se tem carbono quiral nessa molécula. Novamente, eu vou trazer aqui uma numeração. E aí vocês me falem se o carbono 1, ou o carbono 2, ou o carbono 3 são assimétricos. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem perceber, isso aqui é fácil para vocês ou é difícil? Identificar os carbonos nas moléculas em bastão? Conseguem e têm facilidade na leitura da molécula em bastão? Qual é essa relação aí com vocês? Fala para mim. Sim, perfeito. Qualquer dúvida, gente, podem me chamar, mas tem aula disso também lá no canal do YouTube, tá? Então, agora vamos para o nosso próximo passo. Falem para mim se tem carbono quiral e quem ele é. Fala aí comigo no bate-papo. Para a gente conversar e eu perceber, ver aqui se vocês estão alinhados com essa teoria que a gente está trabalhando. Pô, Brunella, que nome diferente. É Brunella real ou é tipo um apelido? Porque todo mundo me pergunta se Tiana é um apelido de Tatiana ou de sei lá de quê. Brunella real. Gente, arrasou, Brunella. Achei chique, achei diferenciado, entendeu? Então, a gente... Essa dupla aqui, ó, Tiana Brunella. Aqui, olha só. Só nome diferente. Não tem ninguém igual a gente, não. Até a Disney vinha com a princesa Tiana, né? Mas eu fiquei assim... Tá bom, é uma princesa pretinha, bonitinha, gostei. Mas eu achei uma afronta, que ninguém me pediu autorização. Todo mundo já viu aqui, então, o carbono quiral. Esse cara aqui, deixa eu apagar aqui eles. Esse aqui é o meu carbono quiral, né? Porque temos um hidrogênio, temos o grupamento aqui carbonila, a hidroxila aqui, o carbono com a minha hidroxila, e aí aqui para baixo tem o meu hidrogênio. Então, de fato, esse carbono 2 é um carbono quiral. Agora eu quero ensinar, quero falar com vocês sobre projeção de Fischer. Cara, essa projeção de Fischer, ela me salvou demais no meu segundo ano do ensino médio e no vestibular também. O que é a projeção de Fischer? Ela vai ajudar a gente a entender, a identificar, além do carbono quiral, quando a molécula é distrógera e levógera. A projeção de Fischer é você colocar a sua molécula ali em pé. Como assim? Ó, vou passar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou numerar esses carbonos. Vou numerar, não, vou fazer o seguinte: eu vou colocar cada carbono de uma cor e vou identificar eles aqui na projeção. Vê se vocês conseguem identificar
o rosinha claro, o rosa escuro e o amarelinho. Eu só coloquei eles em pé. Só que, além de colocar eles em pé, o que eu fiz? O carbono quiral, vê se vocês conseguem reparar isso. Tá diferente. Repara que em um, a minha hidroxila está aqui no lado direito. E aí, no outro, quem está do lado direito é o hidrogênio. Tudo bem? Conseguem reparar que eles são o lance da imagem especular não sobreponível? Vocês conseguem? E conseguem perceber que como a fórmula de Fischer ajuda a ver isso? Especular não sobreponível. Fala para mim se jogar na fórmula de Fischer facilitou para vocês essa visão espacial da coisa. Facilita muito, né, Caroline? É Caroline ou Caroline? É Caroline mesmo? A primeira, Caroline, tá ótimo. Facilita muito, né? Gente, isso ajuda demais quando vem uns compostos que você fica assim, Senhor, o que eu tô olhando? Você não sabe nem o que você tá vendo, entendeu? É um negócio meio assim. Joga na fórmula de Fischer. Joga na fórmula de Fischer, entendeu? Porque vale a pena. Outra coisa que eu quero falar com vocês. A gente vai ter duas formulinhas na isomeria ótica. A primeira é para identificarmos os isômeros oticamente ativos. O que é isômero oticamente ativo? É o cara que desvia para a direita e o cara que desvia para a esquerda. É o isômero ativo, tá? E eu tenho isômeros oticamente inativos. Como que a gente vai jogar isso aqui? É tranquilo real. Oticamente ativo é 2 elevado a n. Oticamente inativo é 2 elevado a n sobre 2. Tiana, quem é n? N é o número de carbono assimétrico na sua molécula. Nessa molécula aqui que nós vimos, temos somente 1. Então, seria 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, eu posso afirmar para você que nessa molécula eu tenho 2 isômeros oticamente ativos. E aí isso pode aparecer nessa sigla, ó. Isômero oticamente ativo, IOA. Tá bem? Então, eu tenho 2. Quem são esses 2? O destrógeno e o levógeno. Coisa linda. Acabou. E aí, isômero oticamente inativo vai ser 2 elevado a 1 sobre 2. 2 sobre 2, 1. Então, eu tenho 1 isômero oticamente inativo. Percebeu como vai ser a aplicação dessa fórmula? Percebeu como que a isomeria ótica vai aparecer para vocês? Gente, ela está centrada real em como que isso aparece dentro das opções que ele dá. Qual composto apresenta isomeria ótica? E aí você tem que analisar lá, dentro da UERJ, 4 compostos, porque é da opção A a letra D. Dentro do Enem, 5 compostos, porque é de opção A a letra E. E aí você vai olhar lá e você vai falar o seguinte: gente, se ele quer saber quem é o isômero ativo, quem é o isômero, quem aqui apresenta isomeria ótica, pô, é mole para mim, cara. Eu tive aula com Tiana sobre isso. Vou analisar os compostos e ver quem tem carbono quiral. É isso. Tudo começa no carbono quiral. Se ele te pede para ir um pouco além e pergunta quantos isômeros ativos você tem,
você vai novamente identificar o carbono quiral, porque eu preciso dessa quantidade de carbono quiral na molécula, e joga na fórmula, 2 elevado a N. Isômero inativo, identifica o carbono quiral e joga na fórmula, 2 elevado a N sobre 2. É isso, é isso. Tudo bem até aqui? Posso trazer mais um exemplo para vocês fazerem? Fala comigo. Posso? Vou aprofundar um pouco mais, hein? Os próximos exemplos já são ali questões exigindo um cadinho mais da gente, tá? Primeira questão. Vou fazer o seguinte, para quem aqui também está na minha primeira aula. Nesse momento que eu jogo a questão, eu fico muda e dou pause aqui na gravação para dar um tempinho para vocês fazerem, tá bem? Vamos lá. Principalmente aqui quem nunca teve aula comigo, eu vou explicar para vocês como que a gente analisa uma questão. Principalmente questões que a gente teve dúvida e também questões que foram super tranquilas da gente fazer. A gente precisa entender e analisar o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco, tá? Leitura desse enunciado. A gente sempre faz a leitura das questões na maldade. Eu quero perceber e tirar tudo que esse enunciado traz para mim. Vamos lá. A isomeria é um fenômeno que ocorre em diversos compostos orgânicos. Beleza, me pontuou de forma bem rasa o que é isomeria. Assim, analise a alternativa que possui uma molécula orgânica capaz de apresentar simultaneamente isomeria geométrica e ótica. Pensa num enunciado mega objetivo, mas que já cobrou muito conteúdo de você em 3 linhas. O que a gente precisa saber? Isomeria. Estou sabendo? Não estou sabendo? É o primeiro tópico que eu tenho que analisar aqui. Isomeria. Ele está falando comigo de isomeria espacial especificadamente. Então, ele está falando comigo de isomeria geométrica. Muito gostoso, mãe. Tem alguém aí com áudio aberto. Fechei aqui. E isomeria ótica. Se você acertou a questão, isso é sinal de que você sabe o que é isomeria, sabe o que é isomeria geométrica, sabe o que é isomeria ótica. Se você errou a questão, analisa em que ponto você se perdeu. Foi na isomeria ótica ou foi na isomeria geométrica? É assim que eu quero vocês analisando o motivo do erro. Pode ter, nesse caso aqui, não, mas pode errar a questão por conta da matemática. Cara, Tiana, às vezes eu chego num ponto da matemática que tem que aplicar um negócio uma conta ali que eu nem sei fazer aquela conta. Isso é normal. A matemática aparece muito na nossa vida. Pode ser não compreensão do enunciado, não saber interpretar o enunciado. Então, eu quero essa análise de erro, hein? E também para pontuar as suas partes fortes no conteúdo. Fala para mim que letra vocês marcaram nesse nosso exemplo número 1. Letra A, B, né? A, B, C, D ou letra E? Fala para mim o que vocês marcaram, para eu entender se tivemos dúvidas, se tivemos alguma dificuldade. Letra E já apareceu aqui. Letra A. Mais alguém? Gente, por favor, não tenham vergonha, tá? De falar a opção que vocês marcaram, porque a ideia aqui é real a gente se ajudar. A, B e E. Foi o que apareceu aqui. B ou E. Então, entendi. Então, tá, vamos lá.
Primeiro, para ter isomeria geométrica, Mafê ficou B e E, mas marcou B. Arrasou, Mafê. É isso. Isso aqui que Mafê trouxe é importante, hein, gente? Fiquei em dúvida entre uma e outra. O que você marcaria lá no dia da prova? Você tem que marcar alguma coisa. Tem que bancar essa segurança aí dentro de vocês. Isomeria geométrica. Isomeria geométrica, qualquer coisa, se você nunca viu isomeria geométrica, tem essa aula já no canal, tá? Isomeria geométrica é aquela que eu tenho a ligação dupla e os ligantes diferentes do mesmo carbono. Tá bem? E aí eu tenho que identificar se isso aqui está aparecendo na minha vida em algum momento. Deixa eu colocar aqui pequenininha. Onde que isso aparece para mim, se aparece, né? Todas aquelas questões. Vamos lá. Vou analisar aqui onde tem dupla. Por exemplo, aqui, aqui. Lembrando que a gente tem um hidrogênio aqui, a gente tem um hidrogênio aqui. E a letra A já apresenta isomeria geométrica. Conseguem ver isso? Que a letra A apresenta isomeria geométrica? Estou analisando só a geométrica, hein? Letra B. Eu até tenho dupla na B. Só que a dupla está dentro de um ciclo. E aí não caracteriza a isomeria geométrica. Letra C, eu tenho um ciclo alcano que poderia apresentar isomeria geométrica, mas nesse caso aqui, ele não acontece. Por quê? Vou explicar mais para frente quando a gente chegar na ótica. Letra D de dado. Aqui eu tenho a dupla que poderia rolar uma isomeria geométrica. Ó, tem esse CH2 aqui. O problema aqui, ó, esse meu C, ele tem ligantes iguais. E aí descarta a isomeria geométrica dele aqui. Tudo bem? E aqui não rola real. Dentro do anel aromático, não temos isomeria ótica acontecendo, que é o mesmo motivo aqui da letra D também. Então, isomeria geométrica, eu fico com a letra A, fico aqui com a letra C, por conta do ciclo alcano. Mas é simultaneamente, tem que ter isomeria ótica. E é o que a gente acabou de ver. Isomeria ótica, eu tenho que ter o meu carbono quiral, que é todo mundo diferente de todo mundo. R1 diferente do R2, que é diferente do R3. Deixa eu andar com ele para cá, que é diferente do R4. Sabe onde eu encontro isso? Vamos caçar o carbono quiral. E aí, gente, eu já adianto para você aqui, ó. Onde eu tenho carbono quiral? Fala para mim aqui onde eu tenho carbono quiral. Vou apagar aqui isso aqui. Onde eu consigo identificar um carbono quiral? Nessas minhas moléculas. Esse aqui é quiral? Sim ou não? Vê se vocês conseguem identificar isso aí. Não. Por que não? Todo mundo consegue perceber isso aí, Caroline. Todo mundo consegue perceber que ele tem 2 hidrogênios?
Pronto, já anulou para mim, né, aquela quiralidade. Todo mundo consegue perceber isso? Já acabou para mim ali a quiralidade. O hidrogênio tá... Isso aí. E aí é a coisa da fórmula Bastão, né? A Bastão, ela traz isso para a gente. Então, a letra A, descartada. Tem isomeria ótica, mas não tem... Tem isomeria geométrica, mas não tem isomeria ótica. Agora, letra C. Eu tenho carbono quiral na letra C? Vocês conseguem me dizer se eu tenho carbono quiral nessa letra C? Não tem? Por que que não tem? Analisa se você não está presa na questão do ciclo. Porque a definição é carbono fazendo 4 ligações simples. Analisem aí. Brunella já chegou dizendo quantidades. Quantidades. Cara, tem 3 carbonos quirais. Olha. Um aqui e um aqui. Vocês conseguem perceber isso? Isola ele, isola o carbono e vem. Esses aqui não são quirais, por quê? Porque é hidrogênio e hidrogênio. Aqui, ó, eu tenho um hidrogênio. Aqui eu também tenho hidrogênio, vamos lembrar disso. E aqui também. Tá? Então, ó, esse carbono aqui, o verde, ele está fazendo 4 ligações diferentes. Conseguem ver isso? Esse aqui, marronzinho, também 4 ligações diferentes. E esse aqui também 4 ligações diferentes. O que que eu vou fazer agora? Ó, eu vou escrever aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui novamente. A letra A. Ele tem isomeria geométrica por conta desses caras. Estão acompanhando isso? A letra B. A letra B, que é esse aqui de baixo, só tem isomeria ótica, porque tem esse carbono aqui assimétrico. Estão acompanhando? Gente, qualquer coisa, por favor, fala no bate-papo. A letra C, eu tenho a isomeria geométrica, porque eu tenho pelo menos ali, né, 2, que esses são, é o carbono amarelo e o carbono marronzinho. São esses meus 2 átomos de carbono num ciclo com ligantes diferentes. Tenho a isomeria ótica, porque tem 3 carbonos assimétricos na letra C. Na letra D, gente, a D, ele não tem nem isomeria ótica, nem isomeria geométrica. Eu não tenho nem carbono quiral, nem as condições para ter isomeria geométrica acontecendo na letra D. A letra E tem isomeria ótica. Esse carbono aqui é quiral. Fala para mim se vocês acompanharam esse processo. Essa resolução. Fala comigo. Eu vou escrever aqui para vocês o que eu acabei de falar. Mafê acompanhou, perfeito. Caroline também, perfeito, gente, perfeito. Eu vou trazer esse texto que eu coloquei aí para vocês também na resolução, no material que eu mandar para vocês,
com a resolução. Eu sempre gosto de mandar o material comentado, porque, como eu falei, essa questão da análise do erro é importante. E nada melhor do que questões com resolução comentada para isso. Agora, a minha conversa com vocês é a seguinte. Meu Deus, já são 9h11. Mas vamos lá, dá tempo. Vocês conseguem perceber o motivo do erro? Caroline, agora eu fiz meio que a Caroline. Você viu que eu falei um Caroline querendo falar um Caroline. Caroline votou. Eu pensei que ele tivesse ligado a 2 carbonos na letra C. Por isso eu confundi. Ligado a 2 carbonos. Não entendi, Carol. Quem? Quem ligado a 2 carbonos? Esses carbonos quirais que a gente separou? Qualquer coisa. Isso. Ah, entendi. Entendi. São carbonos diferentes. Entendi sua dúvida. Cada carbono... Entendi. Cada carbono aqui, de cada cor, se você analisar, eles estão ali com carbono quiral. Errei isomeria geométrica. Confundi com cis e trans. Isomeria geométrica é isomeria cis e trans, Mafê? Não sei se eu entendi sua dúvida. Você errou aquele conceito da isomeria geométrica? É isso, Mafê? Na C. Então, na verdade, eu marquei B porque eu vi que, tipo, eu pensei que na B tivesse cis e trans. Ah, eu acho que o que te confundiu foi isso aqui, né, Mafê? Esses carbonos aqui. Foi isso. Eu não tinha visto que os ligantes eram diferentes. E outra coisa, eu já vou te responder, que é a dúvida também do Lorenzo. Na isomeria geométrica, gente, que é a isomeria cis e trans, ou você tem, que é esse caso aqui da letra a cadeia aberta, com os ligantes diferentes, ou você tem esse caso da letra C, que é essa parte aqui. Se a cadeia estiver fechada, ela não vai ter dupla. Isso aqui não caracteriza uma isomeria geométrica. Eu entendeu, confundi. Mafê? Uhum, Lorenzo, tá. Respondi sua dúvida que você colocou aqui no bate-papo? Vê se eu respondi sua dúvida, que foi, né, nascer para a isomeria geométrica, não teria que ter uma dupla? Não, não teria. Ou você tem o ciclo com os ligantes diferentes, ou você tem a dupla. É um ou outro. Os dois juntos não rola. Perfeito, perfeito. Arrasou. Ó, esse material, ele vem com exemplo 2 e ele vem com exemplo 3, tá? Eu vou liberar esse material para vocês lá no grupo do Telegram, mas apesar que, ó, só deixamos de fazer 2 exemplos. Em 1 hora deu para a gente trabalhar todo o conteúdo que eu queria trabalhar. Gostei. As nossas aulas vão ser sempre nessa quinta-feira, 8h15. Se houver alguma alteração do horário, eu sempre aviso no Telegram e no Instagram, tá bom? E eu vou subir essa aula para o YouTube, para quem não pôde assistir, e libero o link também para vocês. E eu vou liberar o material ainda hoje. O material eu sempre vou liberar com gabarito. É porque eu gosto, tem o gabarito aqui já, mas é porque eu gosto de trabalhar a resolução com vocês, o passo a passo. Mas vocês vão ver, ó, que os próximos exemplos, inclusive, todos têm gabarito, comentado e tudo mais, porque é necessário. E sempre façam essa análise.
A galera que se perdeu nessa questão aqui por conta da isomeria geométrica, faz uma questãozinha de isomeria geométrica, faz uma revisãozinha, um mapa mental, um resumo, ou então pega uma listazinha de exercício, 5 exercícios de isomeria geométrica, 5 só, não estou pedindo para você fazer uma bateria, não. Vai lá, faz esses 5, acertou? Beleza, já revisou. É isso, tá bom? Gente, muito obrigada, vocês que me acompanharam até aqui. Semana que vem tem mais, tá? E aí a gente retorna sempre com esse conteúdo. Deixa eu encerrar aqui a gravação.